Olá, graça e a paz de Jesus possa estar na sua vida. Hoje, para mais uma apresentação de livro, quero apresentar para vocês um livro que é um xodó para mim, um grande xodó. Tá? Eu me lembro de uma época que eu comecei a recomendá-lo para todo mundo. Todo mundo que eu falava sobre literatura, eu o recomendei. Dei ele de presente em alguns eventos, conhecido amigo oculto, né, de fim de ano. Dei com um pastor. Foi engraçado que a pessoa que eu tirei me tirou, né? E eu dei esse livro de presente para ele e ele me deu uma gravata, dessas gravatas. Desculpa falar isso aqui, mas eu tenho que falar, né? Não posso deixar de falar. Essas gravatas muito baratinhas da cor rosa. Eu nunca usei essa gravata, porque realmente foi uma gravata muito feia e muito de péssimo gosto. Muito, assim, parece que é aquelas gravatas de congresso que, como eu não comprei presente, vou dar isso aqui mesmo, né? E eu, na época, era um dos professores de teologia da igreja dele, mesmo não fazendo parte da sua igreja. Esse livro aqui, do Ciro Sanches Ziborni, o Evangelho que Paulo jamais pregaria. Esse livro, ele é muito interessante. Ele trata sobre os ditos segmentos atuais, né, que as pessoas precisam, né? Eles precisam de ter seu ego afanado, eles precisam de ter a sua vida, né, afanada. E esse livro aqui, ele trata sobre esses evangelhos, tá? Tem o evangelho empirista, que é o evangelho que precisa de experiências, precisa de experiências espirituais, né? Se eu não sentir, se não pregar que eu tenho que sentir, esse evangelho não é válido. Tem o evangelho antropológico, né? O evangelho que é centrado no homem. Tem vários evangelhos, né? Tem um que é muito importante, evangelho teológico-cêntrico. Cara, esse capítulo desse livro aqui é sensacional. E aqui não é por causa do vídeo, eu quero falar assim. Não, ele é sensacional. O evangelho teológico-cêntrico, aonde o centro desse pregador, desse pastor, é a sua teologia. E não é Cristo, é a sua teologia. Não é Cristo, é o que ele é Calvino. Não é Cristo, é Armínio, né? É o arminianismo, é o calvinismo, né? Embora seja calvinista em grande parte, mas é o luteranismo, né? E por aí vai. É o tomismo, né? O católico aí que está me ouvindo, né? Que está tendo acesso. É o molinismo, né? O teológico-cêntrico, né? Ele fala muito sobre isso, sobre o evangelho ecumênico. Olha que interessante, nem o diabo é ecumênico, mas tem muitos teólogos que eles acreditam no ecumenismo, que a salvação ela independe de uma consciência religiosa, né? Você pode ser salvo estando em qualquer lugar, tendo Cristo em qualquer posição na sua vida, né? A salvação é por meio de Cristo Jesus. Se você coloca uma outra coisa no lugar de Cristo, cooperando para a sua salvação, seja ela boas obras, seja ela ações sociais, sejam elas o que for, se você colocar isso à frente de Cristo, com certeza isso não é o verdadeiro evangelho, né? E por aí vai, tem várias coisas aqui, ó, o evangelho da prosperidade, aonde eles colocam a prosperidade. Estou sentindo até vontade de ler de novo esse livro, para você ter uma ideia como esse livro é bom. Coloca a prosperidade à frente, né? Se você está com algum problema financeiro, se você está com dívida, enfim, se você de alguma forma é desorganizado financeiramente, isso contribui diretamente para a sua salvação. É assim que o evangelho da prosperidade vê, né? Que falando a grosso modo. O evangelho farisaico, daquela santificação para o próximo. O evangelho filosófico,
Poxa, eu conheço um rapaz, eu conheço um cara que infelizmente se perdeu pelo meio do caminho porque não há sustentabilidade. Ele era muito filosófico, gostava de filosofia. Ele na verdade, ele colocava o evangelho ligado à filosofia, né? Ele usava, por exemplo, tinha um texto bíblico, aí ele procurava filosofar ou trazer um filósofo como credencial. E não, a filosofia é importante, deve ser estudada, mas a filosofia não é o centro do evangelho, pelo contrário, a filosofia está muito à parte do evangelho, em alguns, por exemplo, o seu princípio, né? Para muitos filósofos, e o homem é o centro de tudo, né? O homem é responsável por tudo em si mesmo. Isso é um grande problema. Tem também o evangelho do entretenimento, né? São aqueles evangelhos, aquelas pessoas que buscam, como posso falar, ganhar as outras pessoas através de entretenimento. E você vê isso em muitas igrejas, né? Igreja, por exemplo, que tem Halloween, festa Halloween na igreja, igreja que fazem festas com intenções de evangelizar. Isso é um grande erro. Toda vez que você tem uma festa na igreja e essa festa, ela coloca lá os seus louvores e tal, entenda, essa festa, festa do milho, festa da primavera, festa não sei o que, aí coloca uma bancada lá de fora, os músicos vêm para fora, aí começa a botar a barraquinha de um monte de coisa. A intenção é financeira, gente, é realmente terminar uma obra, pagar alguma coisa que comprou e por aí vai. Então não pense que essas festas nas igrejas, que as igrejas fazem, tenham como fim em si mesmo a evangelização, o evangelismo, porque se for isso, não vai dar fruto. Você nunca vai ver uma pessoa salva na festa do milho. E se você viu alguém que aceitou Jesus na festa do milho, primeira pergunta que eu te faço é se ela ficou firme. E a segunda pergunta que eu faço é, se ela ficou firme, quantos exemplos desse você tem para dar? Porque Deus pode usar esse tipo de situação para salvar alguém. Mas a regra dada pelo próprio Cristo é pregar o evangelho, é falar a palavra de Deus. Paulo mesmo falou, eu não me propus a fazer nada entre vocês, a não ser pregar o evangelho de Cristo crucificado, né? Não é de entretenimento, de prosperidade, filosófico, outras coisas, não. O evangelho que eu estive para pregar a vocês foi de Cristo crucificado. Outra coisa interessante desse livro é que esse livro ele serve para você, pastor, presidente, né, responsável por uma igreja, ou você dirigente de uma congregação. Você pode utilizar esse livro em seus cultos de doutrina. Porque esse livro aqui, ele é um livro doutrinário. Você pode, por exemplo, se o seu culto de ensino bíblico na sua igreja é às terças-feiras, você pode falar, por exemplo, sobre o evangelho empirista numa terça-feira, pegar esse material todo, dissecar esse material, esboçá-lo e pregar esse material no ensino bíblico. Aí na outra terça-feira ou na sexta-feira, que é o caso de alguma, você pode falar sobre o evangelho antropocêntrico, né? Seu Deus não é um Papai Noel que está aí para atender pedidos, né? O Deus não se move como atividade primária ficar atendendo o pedido das pessoas. A ideia de Deus, Deus como Deus, é reger tudo, comandar tudo. E o que ele fez por nós, irmãos, ele já fez, né? Que foi enviar o seu filho. Todas as outras coisas que Deus faz por nós são bônus, sem merecimento, assim como a salvação é sem merecimento. Então esse negócio de ficar, coloca Deus na parede, faz isso aqui com Deus, cara, essa é a maior tragédia, são os anos 70 para a igreja brasileira, onde nasceu, começou a nascer realmente, de fato, assim, invadir os lugares, o movimento neopentecostal. Já havia, anterior à década de 70, algumas igrejas que já tinham seus, né, posso citar alguns nomes, Casa da Bênção, Quadrangular, já eram igrejas que já existiam e já eram o viés já do líder, né? O Iker, se não me falha a memória, é o nome desse, que depois o famoso
o dono o criador, né, da comunidade Rema, né, o homem do profeta do riso, né, ele começou a difundir ainda mais isso e virou o que virou. Hoje o mundo cristão tem mais neopentecostais do que pentecostais, porque muitas pessoas que se dizem pentecostais são neopentecostais, acreditam em tudo que o neopentecostal acredita. Ele, na calada do silêncio, ele faz os seus rituais, né? Ele acredita no copo d'água, ele acredita que pode ungir a casa, ele acredita num monte de coisa que o neopentecostal trouxe. Por quê? Eu estou falando para vocês isso. Deixando um pouquinho de lado aqui, mas já volto a falar sobre ele. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o neopentecostal, ele acredita nisso. Só que ele acredita escrachadamente. Muitos pentecostais que tem hoje têm a minha idade. Eu tenho 41 anos. Quem tem 41 anos nasceu depois dos anos 70, obviamente. Eu sou de 83. Quem nasceu em 73 para cá, tem seus 51 anos, é sim contaminado por esse crescimento terrivelmente expansivo do neopentecostalismo. Então, é possível você ser um presbítero, um pastor, um obreiro, você ser de uma Assembleia de Deus, mas ainda acreditar em muitas coisas que o neopentecostalista acredita e faz. O problema é que você não acredita, por exemplo, nos absurdos. Os absurdos que são amplamente apresentados. Você não acredita, por exemplo, em rosa ungida, você não acredita enfim, você não acredita num monte de coisa. No entanto, existem coisas que eu e você, de alguma forma, acreditamos que são de viés neopentecostais. E a ideia daqui para frente é ladeira abaixo. Por exemplo, nós temos a prática de difundir, de levar para frente coisas sem o mínimo estudo, sem um mínimo interesse em saber se é aquilo mesmo que nós ouvimos. Isso é neopentecostal. Para começar, a nossa intelectualidade é completamente comprometida. Se você é pentecostal, o seu pastor é um pastor jovem, saiba que o seu pastor jovem, que tem os seus 50 anos, seus 60 anos, ele pode ter influências neopentecostais. Se o seu pastor algum dia falou para você, leve esse óleo aqui, unge alguma coisa da sua casa, isso é uma influência neopentecostal. Se o seu pastor manda você levar roupa, carteira de trabalho para a igreja, para ser ungido na igreja, isso é uma influência neopentecostal. Os crentes antigos não tinham esse costume. O pentecostalismo clássico não tinha esse costume. Eles não saíam mandando você levar roupa para casa para ungir ou coisas assim para ungir. Isso não acontecia. Então pense comigo. Pense comigo. Eu receito para você como um médico receita um remédio. Compre esse livro. Ciro Sanches e Borner tem vários livros interessantes, mas para mim ainda esse aqui é o top 1. Esse aqui, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Pode comprar sem medo, ler de capa a capa. Fique com Deus.